Muito bom dia. Hoje é sabadão, dia 19/12/2020. E eu costumo falando que sabadão não é dia de falar de economia, porque não tem nada de economia. Mas, rapaz, é que ontem, na sexta-feira, falou-se tantas coisas aconteceu, que eu vou ter que falar um pouco de economia, que não vai ter jeito. Eu vou misturar um pouco de política, os acordos para arrumar coisa no Congresso. Olha... Ai, Jesus, vamos ver nas cenas do próximo capítulo, que nós só tem que ter dor na arma. Primeiro, começando com um assunto internacional, que é o seguinte. O Fed autorizou os bancos dos Estados Unidos a voltarem a realizar recompras de ações a partir de 2021. A recompra de ações é importante para a indústria, normalmente representando cerca de 70% dos pagamentos aos acionistas. O Federal Reserve, como é chamado Banco Central dos Estados Unidos, anunciou nesta sexta-feira, ontem, que grandes bancos do país poderão retomar as recompras das ações no primeiro trimestre de 2021. A suspensão ocorreu por conta da crise do novo coronavírus, como forma de garantir liquidez e fluxos de empréstimos, mesmo com a volta. Os bancos ainda estão sujeitos a algumas regras, mas o Fed diz que o setor saiu bem em uma segunda rodada de testes de estresse. Os dividendos continuarão a ser limitados, disse a autoridade monetária. E a soma total dos proventos e recompras de um banco no primeiro trimestre não pode exceder o lucro médio trimestral dos 4 trimestres mais recentes. A recompra de ações é importante para a indústria, normalmente representando cerca de 70% dos pagamentos aos acionistas. Logo após o anúncio do Fed, o JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos em ativos, informou que seu conselho aprovou um novo programa de recompra de ações de 30 bilhões a partir de 2021. Continuaremos a manter um forte balanço patrimonial que nos permite implantar capital com segurança, investindo e fazendo crescer nossos negócios, apoiando consumidores e empresas, pagando dividendos sustentáveis e devolvendo qualquer excesso de capital restante aos acionistas. Vejam bem, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nos Estados Unidos é diferente do Brasil. No Brasil você chega e fala assim, olha, eu gostaria de um empréstimo. Aí o banco vai e te empresta o dinheiro e coloca os juros. Nos Estados Unidos, normalmente, eles colocam opções. Eles criam opções. Eles pegam e falam assim, eu vou lançar opções de 1 ano para um projeto. Então, eles criam as opções e os bancos vão lá e falam assim, olha, essa opção para mim é interessante. Vai lá e injeta o dinheiro. Essa seria uma das compras de ações que tem. A outra é o dinheiro que as pessoas vão alocando no banco, o banco vai comprando as empresas para viver de participação dos lucros, porque nos Estados Unidos é muito comum todas as pessoas, em vez de colocar dinheiro em banco, colocar dinheiro em aplicações de ações, por exemplo. Por que isso, professor? Porque lá é estável, o dólar é uma moeda estável. Aqui no Brasil dá para fazer? Até dá, mas a instabilidade monetária faz você correr um sério risco, ou seja, se você quer alguma coisa a longo prazo, até pode valer, mas mesmo assim vai ter anos horrorosos e anos muito bons. E lá não, lá segue um padrãozinho sempre bonzinho, nada de muito bom e nem nada de muito ruim, sempre no mais ou menos. Essa é uma das diferenças. Então isso é uma boa notícia para os Estados Unidos. Com essas recompras que vai ter lá, as ações lá têm uma tendência de subir. Acaba fazendo com que outros lugares subam porque lá está subindo, mas não é que está subindo porque a empresa está valendo. É porque agora está autorizado a comprar as ações. Então, e antes os bancos estavam proibidos de fazer isso, e o banco com aquele dinheiro parado, ele acabava emprestando dinheiro para as pessoas físicas, comprar carro, comprar casa, comprar não sei o que, e não nas empresas, porque eles costumam mesclar. Mas vamos lá. Ainda na Infomoney, apostas contra emergentes se escondem por trás de confiança. Navegar pelos mercados foi extremamente desafiador em 2020 e 2021 deve ser igualmente complicado, disseram estrategistas do Société Générale.
O que isso quer dizer? Ele fala o seguinte, os investidores, eles são como se fossem escambos, aqueles caras que saem viajando, como se fossem, é uma forma meio jocosa, mas é o que mais representa o Oriente Médio Antigo. Os ciganos da época, eles não param, eles saem andando, eles vivem em vários lugares. Então ele vai no lugar, vive nesse lugar, depois ele vai e fala, agora vamos para outro lugar, vamos para outro lugar, vai para lá, e assim vai. Então eles ficam andando, eles não são comerciantes, porque o comerciante ele faz o negócio e volta, faz comercial e volta. Não, eles vão, ficam um pouco, vivem aquela realidade, depois eles saem. Eles vão, ficam um pouco, vivem a realidade e saem. E é isso que está falando. Então eles estão preocupados porque nem tudo está resolvido e tem muitas coisas que muitos países vão ter que se adequar ou resolver. E aí o que acontece? O problema é o seguinte, os investidores, os grandes investidores, eles têm um problema muito sério que é o seguinte. Se eu pego o meu volume financeiro, que é gigantesco, e entro em um país pequenininho, eu faço uma maquiação muito grande, eu maqueio muito a bolsa de valores de um país pequenininho. Isso não é bom, isso não é sadio, isso não é interessante. Por quê? Porque se ele faz isso, quando ele entra, ele sobe muito. E depois, na hora que ele quer sair, não tem quem compra, porque não tem liquidez, porque o próprio país não tem consumo. Então, o risco deles aumenta exponencialmente. Uma coisa que deveria acontecer aqui na América do Sul, pelo menos com o negócio do Mercosul, por exemplo, deveria ser o seguinte, criar uma bolsa. Não tem a moeda comum? Não tem um comércio comum? Por que não cria uma bolsa comum? Isso seria interessante. Isso seria interessante, hein? Poderia criar uma bolsa, a Bolsa Latina, e aí colocar as empresas latinas tudo junto numa moeda. E criar uma moeda que fala, vamos entrar no consenso? Qual que é aí? Então, para não ter problema de câmbio, para não ter problema dessas coisas de compra e venda, vamos criar uma referência? Vamos. Então, vai ser como se fosse o dólar, mas sem ser o dólar? Vai. E qual que vai ser a moeda que vai? Tem que criar alguma moeda que vai ser fazer, porque também não pode comprar e vender sem ter as moedas de fato, porque senão um país compra mais, e aí ele injeta aquele mundo de dinheiro dele ali e precisa ter um câmbio, uma conversão. Então esse é o problema, seria a conversão do câmbio. Mas é interessante as empresas começarem a se juntar e se unir. Assim penso eu e acredito que seria uma das melhores possibilidades que possa existir. Vamos lá, ainda dando as fofoquinhas aí. Guedes diz que só vacinação em massa pode sustentar a retomada da economia. Então veja bem, essa é a primeira desculpa, é o primeiro sinal de que ele não vai conseguir sustentar a retomada da economia. E ele vai jogar tudo em cima da vacinação em massa, sabendo que não vai conseguir vacinar todo mundo em 2021 e talvez em 2022 termina. Ou seja, ele acabou de dar um sinal, quem tem ouvidos ouça, de que o Brasil não vai crescer ano que vem. O Brasil pode crescer ano que vem, ele pode ter um PIB positivo, mas não será o suficiente para, de fato, crescer tudo e todas as percas que teve durante os últimos tempos, certo? Dentro de uma média de altíssimo crescimento, ele está falando que não. Então já vai, mais um ruído. Quer continuar os ruídos do homem? Porque o homem voltou a abrir a boca, né? Parece que ele ia sair de férias, mas antes de sair de férias, saiu metralhando um monte de coisa. Vamos lá. Saiu no Estadão. Abre aspas. Se todo mundo ao mesmo tempo falar, vamos furar o teto. Vira o Brumadinho, diz Guedes. Gente, uma comparação bem ridícula que o posto Ipiranga fez. E, cara, é tipo assim, ele tá arrumando desculpa. Se todo mundo falar ao mesmo tempo, vamos furar o teto. O que tem a ver todo mundo falar ao mesmo tempo, furar o teto? Ele tá colocando a desculpa do furar o teto pelas pessoas falando? Eu não tô entendendo.
Olha, eu não sei. Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia. Eu tô falando para vocês porque eu achei muito estranho, tá? Sabe? Eu abri esse sábado aí porque como semana que vem vai ser um ano atípico, essa semana, as próximas 2 semanas são atípicas, o mercado normalmente para, os investidores tiram o freio, tiram o pé e saem fora. Olha, eu não sei não, hein, mas é capaz de dar uma muvuca aí, hein? Abre aspas, nunca acreditei que sou super-ministro de nada, sou demissível em 5 minutos. Quem é que é super, você pode ser demissível em 5 minutos? Não existe isso, uma pessoa que pode ser demitida em 5 minutos não é super nada. Só se for bobo, não, só se achar que tem um poder que não tem. Eu sou ministro como os outros e sou o mais vulnerável. Sempre fui, sempre disse isso nas nossas reuniões de ministros. Disse Guedes em coletiva virtual para apresentar um balanço do fim de ano. Outro problema que ele falou, ele já dá sinal de que pode ser mandado embora. Ele já dá sinal de que já está assim no fio da navalha. Deus abençoe que seja mesmo. Na hora que tu fizer esses acordos que devem ser feitos na Câmara, que a gente vai conversar, que um desses seja retirado do Guedes do governo, para que tenha harmonia e paz e felicidade por aí. Porque ele está gerando muita inflação e quem for entrar no grupo do governo do Bolsonaro para aprovar os congressos, a presidência do Congresso e do Senado, vai querer alguma coisa bem interessante em troca e uma delas vai ser isso daí. Eu acredito nisso. E eu falei que se não tirasse ele ia tomar no nariz. Agora, se o Bolsonaro conseguir o Centrão, com certeza ele vai ter apoio, ele vai ter força, vai conseguir levar até o fim, muito melhor do que estava nos primeiros anos, com acordo, distribuindo o ministério. Vai ser muito melhor distribuir ministério do que não distribuir. Eu falo isso lá de trás, já me xingo lá de trás. E está acontecendo agora. Gente, vocês me desculpam, mas eu vivo uma parte política. Eu sempre estudei política. Eu posso não ser um político. Eu posso não ter cargo político, mas que eu estudo política, vocês não têm noção de como eu estudo política. E fico vendo todos os movimentos. Por quê? Porque tudo influencia em tudo. Seja numa agulha ou seja num prego. E assim vamos, mas vamos lá. Tem mais outra coisa de investimento. Benny Parnes, sócio da SPX, vê ano muito perigoso à frente. Gestora planeja novos fundos. Diante dos riscos, novo fundo de crédito vai privilegiar papéis com alta liquidez e boa classificação de crédito, diz o gestor Albano Franco. O mercado brasileiro não ficou de fora da onda de otimismo que tomou conta dos investidores globais nas últimas semanas. Uma ajuda extra veio na desvalorização do real, que tornou os ativos brasileiros mais baratos para os investidores estrangeiros. A desvalorização do real, isso. Agora está valorizando né? Com a entrada maciça de capital internacional neste fim de ano, em meio à empolgação com as perspectivas econômicas para 2021, a Bolsa local retomou, em dezembro, os patamares pré-pandemia, ou seja, antes de pandemia nenhuma, e os prêmios dos títulos públicos arrefeceram. Isso, apesar do tão alardente risco fiscal que vinha e continua a ser a maior preocupação no radar dos agentes. Então eles estão focando no negócio de fiscal. Por quê? Veja bem. Vamos lá, uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: o que são fundos? Os fundos é o que essas corretoras fazem. Elas pegam o dinheiro das pessoas, elas criam um fundo, elas falam assim, olha, nós trabalhamos com esse fundo, essa empresa, essa empresa, essa empresa, essa empresa. E aí os investidores pegam e entram nessas empresas, compram esses fundos, por quê? Para eles não terem que eles comprarem individualmente, eles pegam e colocam num fundo com a característica XYZ, porque tem algumas características, cada corretora coloca umas 2, 3, 5, 10 fundos, que é um tipo de um balaio, e aí tem assim, com mais riscos ou menos riscos.
E essas pessoas vão colocando dinheiro lá, depois tira, coloca e tira. E aí o que acontece? Quando eu coloco o dinheiro no fundo, a corretora ela tem que pegar e comprar as ações para este fundo, porque ele falou que era daquelas ações. Por isso que quando tem recomendação de ações, as ações da empresa sobem. Por quê? Porque aí os analistas eles podem comprar a ação daquela empresa e diluir. Por isso que quando sai uma empresa de algum radar, ela pega e afunda. E quando entra, ela pega e sobe. Por causa do quê? Por causa desse fenômeno que é de comprar e vender, porque agora tá e a parte do dinheiro dos investidores entra e sai. Tem os avulsos, tem os investidores avulsos, que no caso eu costumo fazer isso daí. Por quê? Porque meu dinheiro é muito pouquinho. Se eu entrar no fundo, a rentabilidade é pequena, mas para quem é muito rico, o risco não pode ser alto. Então ele ganha todas as benefícios da bolsa, mas diminui através de distribuindo o dinheiro que está ali. Então funciona dessa forma. E ele está falando que tem uma coisa muito perigosa e ele puxa a sardinha do que do fiscal. Por quê? Quanto menos imposto pagar, as gigantes, porque todos a reforma fiscal que está aparecendo é para diminuir o imposto dos gigantes e aumentar o imposto dos médios e pequenos, para os médios e pequenos tomar nariz e distribuir o imposto para toda a população do país, que é aquele CPMF maldito que ele está querendo fazer, que o ministro está querendo fazer. Fazendo isso daí faz com que todos os cidadãos paguem mais imposto e as indústrias diminuem o imposto, fica numa boa. Porque eu quero pagar menos de folha, aí sobra mais dinheiro. Sobra mais dinheiro, fica mais dinheiro para os acionistas. Então, essa reforma não é muito bonita não, viu? O pessoal fala, pinta de um jeito, mas ela não é do jeito que vocês acreditam não. Vamos lá que agora começa os negócios da fofoca braba aqui. Maia chama Bolsonaro de mentiroso e fala em articulação de bolsominions para desvalorizar adversários. Falas de Paulo Guedes e Ricardo Barros reforçam versão de que o governo trabalhou para que o 13º do Bolsa Família não fosse votado. Claro, meu querido, ele sabe que se votar e passar, quebra o país. Ele quer. Você acha que o presidente da República não quer? É óbvio que ele quer, mas se ele fizer, ele destrói as finanças do Brasil. Já está quebrada. Que nós já vimos que já foi aprovado e já está indo pro negócio lá. 247, né? 240 bilhões de reais que vai ficar de dívida. Se passa um negócio desse para Bolsa Família, aí arrebenta tudo mais mesmo. E o que aconteceu com o bonitão do Maia e do pessoal? O que ele fez com o DEM, que tá junto do DEM tá o Alcolumbre? Fechou acordo com a esquerda, PT, PSOL, PDT, mas fechou com tudo quanto que era de partido de esquerda. Inclusive teve até um que era do próprio presidente que foi para lá. Olha, gente, é muito triste chegar nisso daí. O DEM pular do centro para a esquerda braba é uma aposta perigosa que eles estão fazendo, já sinalizando como vai ser a polarização para próximas eleições de 2022. É muito bom porque se o DEM tinha a intenção de colocar algum candidato e tentar ganhar as eleições das próximas eleições, você pode ter certeza que vai ter muito candidato a deputado e muito candidato a senador que não vai mais querer o DEM, vai procurar outro partido. Vocês podem ter certeza disso, porque vincular com a esquerda ainda nos dias de hoje está perigoso, só se acontecer um agravante mais muito sério e eles estão sabendo de alguma coisa. Por exemplo, será que eles estão sabendo que vai ser preso um dos filhos do presidente e isso será suficiente para acontecer alguma coisa? Será que eles estão sabendo que vai acontecer alguma coisa gravíssima no país que eles ajudaram a montar, a Arapuca, e vai explodir as coisas, vai acontecer pedalada e eles sabem que a mídia vai pegar e falar assim, mas vocês fizeram com a Dilma, por que não faz com ele? Vocês fizeram com o presidente tal, por que não faz com ele? Se pegaram e processaram, prenderam o presidente Lula, por que você não prendem ele?
Pode isso acontecer? Bem provável que possa, bem provável que aconteça. Mas será que o povo está querendo mesmo voltar igual a Argentina? Porque no extra que eu vou falar do dia 1º, eu também alerto sobre isso, porque nós vamos ter uma energia puxando nós para esse lado comunista. E aí, vai querer ou não? Como é que vai ser? E pior que o povo acaba gostando, porque é só pegar e prometer algumas benefícios sociais, mesmo não dando, que eles gostem. Vamos lá, e para encerrar, uma triste notícia do jornal AFP. Forte aceleração da pandemia na América Latina e África nesta semana. A pandemia de coronavírus continua aumentando no mundo nos últimos 7 dias, principalmente na África e América Latina, segundo a base de dados da AFP. Na segunda semana foram registrados 652 mil casos diários, 5% a mais que na semana anterior, segundo o balanço AFP. Foi na África onde a pandemia acelerou mais, 19%, seguido da América Latina e Caribe, e Estados Unidos, Canadá. No entanto, o número de casos reflete apenas uma parte do número real de contágios. As comparações entre países são delicadas, já que cada governo impõe uma política de teste distinta. Então não tem como você ter certeza. Então, tipo assim, a África subiu muito, mas a África tinha exames antes ou só está tendo agora? Esses aparelhinhos que faz os exames, eles pegam o que está ativo ou até aquele que já foi vencido e ficou no sangue já como morto e está lá? E não sei, porque parece que esse vírus não morre de uma vez. Ele pega e vai se enfraquecendo devagarinho e vai morrendo devagarinho. Pelo que se percebe, não sou técnico, não sou cientista, não sou médico, não sou biroca nenhuma. Sou só um chutador aqui falando de forma bem grotesca e nada oficial e nem nada técnica. Somente como o Zezinho do boteco jogando no ar as minhas parábolas malucas. Mas fazer o quê? Eu gosto de fazer assim e pensar assim e refletir de vários tipos de formas. Porque vai que uma coisa é e outra não. Então nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque parece que o bichinho está entrando 2021 nos dando um belo de um sinal de que a luta com ele, o buraco é mais embaixo. Quando a gente luta e mesmo correndo num desespero da evolução da vacina, ele está nos mostrando que ele é mais rápido do que os humanos. E essa é a luta e a briga que o Darwin já comentava nos tempos antigos e que eu aprendi no meu colégio, da seleção natural da natureza, aonde sempre tem seres e organismos lutando com os outros para a sua sobrevivência. E eles são valentes, tanto são valentes que nunca foram exterminados desse planeta. Eles vivem e convivem conosco já faz desde a nossa criação, ou seja, anos e anos. Uns nos ajudam até na nossa digestão, esses bichinhos invisíveis, sendo bactérias, sendo o que for, e outros nos prejudicam, nos atacando e querendo viver às nossas custas, nos sugando as energias e procriando e vivendo e se espalhando para cima e para baixo. Essa é a realidade que o nosso querido Darwin já dizia. E cabe a nós nos protegermos e fugirmos e lutarmos contra esses bichinhos invisíveis e visíveis, porque a lei de Darwin também diz da onça correndo atrás do coelho e assim por diante. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: nós temos que usar as nossas características para a sobrevivência, mas respeitando o individual de cada um. Porque às vezes as suas escolhas são diferentes das escolhas do seu próximo
E é essa diferença e é esse diferencial que faz justamente a regra e a lei de Darwin, que é baseada numa regra divina de sobrevivência, de vivência e de evolução natural. Jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe, que seja um final de semana incrível para vocês. Namastê.